Já ao vivo, amigas, amigos, um ótimo começo de noite nesta segunda-feira para todos que nos acompanham. Muita alegria que mais uma vez aqui iniciamos uma live a respeito de assuntos que eu escolho com muito cuidado, a fim de que possa fazer sentido na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, e que nos dê engrandecimento, conhecimento, que nos mostrem caminhos e possibilidades para o nosso bem e das pessoas que convivem conosco. Hoje, com uma gripe aqui, saindo ainda de uma gripe, talvez, mas muito disposto, porque o tema é muito especial. É a saúde da mulher. Divulgamos durante os últimos dias essa live e queremos realmente, com esta oportunidade, trazer reflexões oportunas, sérias e gravíssimas a respeito da saúde da mulher aqui no nosso estado de Mato Grosso. Estou vendo aqui o pessoal já entrando e vai participar conosco a doutora Anne Caroline Magalhães. Aqui minha amiga Aninha, olá Aninha, Yara, Fabinho Bulay, e aí pessoal, beleza? Olha lá, Suelen, Cris, Tia Nelly, benção, tia. Vamos ver aqui se a minha amiga já solicitou. Aqui. Ver. Estamos aqui aguardando para a entrada da nossa convidada. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Joia, tudo bem? O som tá legal aí? Tá ótimo. E para vocês? Tá conseguindo me escutar bem? Perfeito, ó, Tá estou muito ótimo. feliz de estarmos aqui fazendo essa live. Toda segunda-feira às 18 horas eu reservei para fazer as lives. Na semana passada foi muito interessante, nós tratamos de segurança pública, dos conselhos de segurança da comunidade, e isso gerou uma repercussão interessante em diversas frentes, porque nessa área da nossa política pública está acontecendo situação grave também que merece atenção de todos nós da sociedade. Nós alertamos, depois preparamos até um artigo a respeito. Então as lives têm sido assim uma oportunidade de trocar ideias, de aprender e de comunicar, de estarmos assim nesse momento ouvindo as pessoas que participam, as reclamações, orientando da forma como nos é possível, né? Com E aí, certeza. então, aí eu conversei com a doutora Anne Caroline, que aceitou prontamente, e eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe permitir se apresentar para nós com todo aquele seu currículo de professora e tudo mais, aqui da nossa UFMT em Mato Grosso. Mas conta a origem de Goiânia, conta tudo. Olá, boa noite, pessoal. Desde então eu quero agradecer aí ao Dr. Nestor Fidelis. Ele é um parceiro que eu ganhei nessa luta aí da saúde da mulher. Nos conhecemos através da Inês, que também trabalhou aqui na Secretaria do Estado, e a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo muitas reuniões, conversando sobre as causas da saúde da mulher. Eu sou Anne Caroline Magalhães, eu sou ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Sou de Goiás, mas vim fazer faculdade, fiz residência, fui para São Paulo, fiz um ano de especialização em gestação de alto risco e voltei para Cuiabá e atualmente estou aqui como ginecologista e obstetra, também como professora na Universidade Federal de Mato Grosso, e também estamos aí juntos, né, nessa luta pela saúde da mulher. O Covid foi um momento que proporcionou que a gente se conhecesse na luta aí pela saúde das gestantes e das puérperas, que infelizmente nosso estado foi muito acometido, e tivemos muitos ganhos nessa parceria, e hoje eu estou convidada, e é uma honra vir convidada por você para falar de um assunto tão importante. Eu fico muito feliz e já deixo aqui em público o meu elogio de ter alguém que fale e que se importe com a saúde da mulher, que é tão importante. Olha, eu que agradeço, porque é estranho uma pessoa não se preocupar com a saúde da mulher, né? Porque nós só podemos nascer através de mulheres. Com E se certeza. se a mulher vai bem,
tudo vai bem, não é? Em casa é assim, nas famílias, a mulher é não querendo trazer mais peso, mais responsabilidade para a mulher, mas a mulher, a mãe, ela acaba sendo assim uma equalizadora das energias, do ambiente, da casa. Então assim, todo o carinho, todo o amor, toda a gratidão à minha mãe, minha esposa, minha filha e todas as mulheres com quem eu convivo bastante. Olha, quero dizer uma coisa aqui, para voltar aqui às origens dessa situação na minha vida. Estou sempre me envolvendo com as causas sociais, é natural, parece que isso me atrai, ou eu sou atraído, não sei explicar. E me identifico muito com isso. Estava aqui elaborando o estatuto de uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, junto com minha amiga Inês, e Inês Stranieri, que agora está no Nordeste, não é? E ela, naquela ocasião, ela voluntária também como eu, comentava comigo que estava muito preocupada com as mortes das gestantes. Falava, Nestor, meu amigo, estou muito preocupada, muita morte gestante. E era o auge da Covid, né? Eu falei, também tenho acompanhado, espantoso esses dados, meu Deus. Demais a Covid, mas você acha que as mulheres não estão se cuidando tanto, Inês? Falei, não estou falando de Covid, de pandemia. Estou falando de mulheres gestantes que não têm onde ser atendidas, que não conseguem fazer tratamento médico, acompanhamento pré-natal, neonatal, crianças que não conseguem sobreviver, recém-nascidos, mulheres que não têm condições nem de buscar um tratamento de saúde porque não têm dinheiro para o vale transporte. Então ela foi trazendo diversas situações e me disse assim, as mulheres morrem de gripe, de sífilis, de várias coisas que já assim, aparentemente já não se podia nem supor que alguém pudesse morrer dessa forma. E as gestantes estavam morrendo. Quando ela me disse aquilo, eu falei, mas como assim, Inês? E você... Porque a Inês é muito dedicada a essas causas, sempre foi, profissionalmente, voluntariamente. Ela é uma das responsáveis por aplicar aqui em Mato Grosso, inicialmente, o teste do pezinho, há 30 anos atrás. E ela falou assim, Nestor, me ajuda, o que eu posso fazer? Olha, o que a gente pode fazer é pedir, implorar, buscar ajuda. E aí pensamos em quem, né? Quem nos socorrer? Eu pensei em falar com a esposa do governador, que ela já acompanhou uma palestra minha uma vez, eu vi que ela gostou, mas ela estava em tratamento de saúde também. E aí me veio à cabeça uma outra pessoa também, do governo, que eu sei que é cuidadoso com essas áreas sociais, que é o nosso vice-governador Otaviano Pivetta. Aí entrei em contato com ele, e ele respondeu. Eu nunca tinha falado pessoalmente com ele, ele me respondeu. Vem aqui tal dia. E eu fui com a Inês lá. Então fui recebido pelo Tony, com quem já me tornei amigo, chefe de gabinete. E o próprio vice-governador nos chamou para entrar para uma conversa breve, que era só para agendamento ainda. Já demos um cenário para ele atual. Ele marcou, ele é muito dinâmico, já marcou uma outra, daqui a 2 dias fomos lá novamente, com mais pessoas, chamou pessoas da Secretaria de Segurança, de Saúde, melhor dizendo, e os dados ali que foram solicitados, lógico, na outra semana já levamos os dados, que pelo que eu me entendi, existe, vou te perguntar tecnicamente tudo isso, mas até onde eu aprendi, que eu busquei estudar, desde 2011, foi criado um projeto Cegonha no Brasil, e nem todos os estados brasileiros aderiram, na verdade nem todos os municípios, e em Mato Grosso o estado está praticamente descoberto, e nós detectamos que a Organização Mundial de Saúde entende como baixo nível de mortalidade de gestantes, 20 mortes para cada parto. E em Mato Grosso nós estamos chegando a números absurdos. Naquela data, foi há 1 ano e meio, 2 anos atrás, era 75%. 20% é baixo, 30% tolerável, como normal. Mas são mortes que podiam ser evitáveis, e aqui chega a 70%, 75% em Mato Grosso. Mortes que poderiam ser evitáveis se nós tivéssemos uma rede melhor de atendimento e um serviço público de atendimento às mulheres grávidas, num estado em que temos tantas desigualdades. 50 bilionários e uma sociedade muito miserável, muito pobre intelectual, moralmente, financeiramente, muita pobreza. O dinheiro não está espalhado, ao contrário, é o estado que puxa o produto interno bruto brasileiro para cima, mas não é distribuído, muito pelo contrário, está aí a fila dos ossinhos e tudo mais.
Então, doutora Carol, vou te perguntar o seguinte, Projeto Cegonha, o que é isso? Bom, nós temos vários, né, projetos, várias políticas públicas. O que são políticas públicas para quem está assistindo a gente aí? Basicamente, são todas as ações que o governo ele implementa, visando o que? Prevenção, promoção de saúde, identificação daquelas pessoas que estão em maior risco e propondo ações para que a gente possa, né, minimizar esses problemas. E também são as ações que deveriam ser feitas e que não são feitas e que a sociedade ela né, paga as consequências de não existir essas políticas públicas. Na saúde da mulher, desde 1984, a gente tem algumas políticas que foram desenvolvidas para esse público específico, que é a mulher. Biologicamente, fisicamente, por uma série de fatores, a mulher é diferenciada e ela precisa de políticas públicas diferenciadas, considerando suas diferenças culturais, biológicas, etnias, raças, para que ela possa, no seu processo de adoecimento, ser identificada e ser promovida a saúde dessa mulher. Então, nós temos aí o PAISME, desde 1984, que é a Política de Assistência Integrada à Saúde da Mulher, que propõe o quê? Várias ações que são educativas, que são de promoção de saúde, em diversas fases da vida daquela mulher. Né, promovendo aí, tanto durante o ciclo gravídico, quanto durante o puerpério, o parto, aquela mulher ali que entra na menopausa, políticas voltadas, por exemplo, para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, para aumentar a vacinação na população. E aí o governo, né, as políticas, o governo e a sociedade foram identificando que é necessário criar novas políticas, por exemplo... Oi? Deu para escutar? Olá, acho que você tinha caído. Voltou? Tá me escutando? Ah, já descobri o que aconteceu. Entrou uma ligação aqui, eu botei em modo avião para ninguém me ligar e entrou uma ligação de WhatsApp. Não, tranquilo. Rafael Rabelo, meu amigo, ligando aqui, ó. Estão me escutando? Tô ouvindo Tá bem. bom. Então, voltando. Então, houveram várias políticas públicas, né, voltadas para a saúde da mulher. A Rede Cegonha foi uma política pública, foi uma forma de dar um apoio maior, uma ação maior, uma visão maior à saúde da gestante e que visse essa mulher durante o pré-natal, toda a assistência que ela precisa, durante o parto e o pós-parto. E esse projeto do governo foi implantado em vários estados. Aqui a gente tem algumas maternidades que fazem parte dessa Rede Cegonha, mas o que a gente percebe é que só ela não é suficiente. Alguém até entrou na live e perguntou se eu trabalhei em 2019 em São Bernardo. Tanto é que falo muito para o doutor Nestor sobre São Bernardo, que foi algo que assim me deixou vislumbrada. Trabalhei sim no Hospital Universitário de São Bernardo por um ano em 2019, quando eu fui fazer a minha especialização lá. E fiquei encantada como eles fazem uma política pública voltada à saúde da mulher que funciona de forma adequada. Ou seja, não é porque não tem dinheiro, não é porque não existe, é a forma que é implementado. É as pessoas veem onde estão as necessidades e aplicar as ações onde tem essas necessidades. E lá é fantástico. E através daí, vendo o quanto funcionava direito, e não é só um hospital das clínicas que era um modelo, mas uma cidade que conseguiu replicar aquele modelo e fazer uma assistência maravilhosa. Que qual que é o nosso objetivo? Diminuir mortalidade, né? Tanto materna quanto neonatal. Dia 28 de maio foi o Dia Nacional de Redução da Mortalidade. Então, essa live ela é muito importante, né, para a gente reforçar a importância da gente falar sobre esse tema e da gente, assim, nós estamos aqui hoje, né, como integrantes da sociedade que estamos dispostos a ir, a dar a voz e a lutar pela saúde da mulher e a reforçar e dizer, tem como sim a gente melhorar a saúde da mulher, tem política pública sim, mas a gente precisa das pessoas que podem fazer, dos gestores, estarem junto com a gente. Sabe o que eu estava me lembrando? De quando... Eu tô com uma tosse aqui, desculpa. Mas é de quando nós nos conhecemos.
a Inês me falou, nós tínhamos uma situação para resolver, e aí buscamos a ajuda novamente do nosso vice-governador Otaviano Pivetta. Foi conosco na reunião o doutor Luiz Antônio, se não me engano? Luiz Menequino. Luiz Menequino, exatamente. Você lembra qual que era a demanda que nós levamos lá? A demanda daquela época foi o aumento da vacinação, isso no grupo gestante, priorização da vacina do Covid. Estavam criando dificuldades para vacinar gestantes, meu Deus. Assim, todo o Brasil já estava resolvido, aqui em Mato Grosso ainda não. Tinha que ter laudo médico para permitir que ela fosse vacinada. Nós levamos essa demanda lá ao vice-governador e ele pegou o celular, ligou ao vivo lá na nossa frente, falou com o secretário Gilberto, se não me engano, na época, ou alguém que substituía o secretário, que estava em tratamento de saúde também, de Covid. E naquela data mesmo, o governo expediu uma norma, dizendo que já estava estudando esse assunto, expediu uma norma naquela data, liberando, facilitando para que as gestantes pudessem também se vacinar sem muita cerimônia, sem muita burocracia. Então, nesse caso de São Bernardo do Campo, trata-se de uma instituição pública, não é isso? Isso, é uma instituição pública, são políticas públicas, né? É toda uma organização de sistema, só para vocês entenderem, eu, doutor Nestor, Inês e várias pessoas, nós estamos criando, né, encabeçando aí um projeto, que é o projeto Mãe Mato Grossense, que nós queremos expandir tanto para aqui, para a Baixada Cuiabana, quanto para o interior, que é um projeto de assistência voltada à saúde das gestantes, né, que vai aí desde uma assistência básica de pré-natal, a um fluxograma, que quem aqui está assistindo e faz, né, depende da rede básica, do Sistema Único de Saúde, sabe o quanto é difícil, né, o quanto é complicado não existir um fluxograma, a gestante ela faz pré-natal, ela vai ali para a unidade básica, mas ela não sabe onde vai ter o parto, que são coisas básicas que uma estratificação. Óbvio que a gente precisa de muita coisa, de criar novas maternidades, né? Porque nós ainda temos um número de maternidades muito baixo aqui, que comporta, né? Que atende Mato Grosso e Baixada Cuiabana. Mas eu sempre digo, e quando eu vou falar sobre isso, que a gente tem que trabalhar com o que existe e tentar melhorar. E algumas das coisas que a gente tem batido de frente, fizemos reunião com o Estado, com o município, e estamos tentando levar esse projeto da estratificação, de estabelecer um fluxo, da gente conseguir o quê? Diferenciar aquelas mulheres que estão grávidas e precisam de mais assistência, por exemplo, uma gestante que é baixo risco ou outra que é alto risco, que precisa de um pré-natal no serviço terciário. Então, tudo isso, né, nós estamos tentando organizar, levar esse projeto, né? Até mostramos, tem a ideia de um centro integrado de saúde da mulher aqui, para que a gente não fale só de gestante, mas também outras causas, como as doenças sexualmente transmissíveis, né, as mulheres em situação de vulnerabilidade, quantas mulheres aí que não conseguem um planejamento familiar, em situação de adição, em situação que necessita de política pública mesmo, ali com o Implanon, quem está assistindo e sabe que dura ali 3 anos, que a gente consegue, né, diminuir aí essa taxa de natalidade nesses grupos mais vulneráveis. Então, são várias políticas que nós estamos tentando, né, mostrar que existem, e isso aqui ninguém está inventando a roda, isso aqui é de lugares que deu certo e que diminuiu estatisticamente tanto mortalidade quanto morbidade. Que é uma coisa que eu costumo dizer muito sobre, por exemplo, a questão do Covid. E a questão da hipertensão também. Se nós formos pegar, nesses últimos 3 anos, a mortalidade aumentou muito, sim, inclusive em Mato Grosso. Pelo Covid, sim, pelas síndromes respiratórias graves, mas também por outras causas, como, por exemplo, a hipertensão. Aquelas mulheres que complicaram, que ficaram sem assistência pré-natal adequada e que não tiveram total identificação, que é o que preocupa a gente, é aquela mulher que ela é hipertensa, ela está ali no pré-natal da rede básica, ela não foi identificada, ela não foi encaminhada para um serviço terciário, ou às vezes ela foi encaminhada, mas ela não chegou, porque as pessoas não sabiam como funcionava. Então, o nosso projeto é justamente dentro disso aí, de identificar, né, as lacunas, os problemas que existem e tentar promover, e lógico que isso é em equipe, não sou eu, não sou ele que vai fazer, mas é uma equipe de saúde junto com a gestão para que a gente consiga minimizar, né, esses problemas aí que a gente tem em saúde no nosso estado. Legal. Olha, sabe que
como a gente tem conversado muito sobre esse assunto, para nós, a gente já pensa tecnicamente como buscar solução e como resolver. Mas muita gente não tem noção do que acontece. E toda vez que a gente conversa, você sempre nos traz, olha, um caso que nós não conseguimos resolver, a mulher foi, bateu na porta, não era lá, foi em outro lugar. Você pode trazer alguns casos para nós, para que as pessoas tenham noção de como está a situação hoje? O que, na verdade, a gente preocupa bastante primeiro, não identificar aquelas mulheres que, né, precisam ser encaminhadas. Nós estamos ali na rede básica, atendendo aquela paciente, e não foi identificada que ela precisa ir para um serviço terciário. Então, isso gera uma série de atrasos, né? O atraso em fazer o diagnóstico adequado, e às vezes aquele médico que está ali na unidade básica, ele até faz o diagnóstico. Eu atendi uma gestante ali com 37 semanas, está com uma pressão de 17/10, uma emergência hipertensiva, ele precisa encaminhar para algum lugar, mas ele fica perdido. Para onde eu encaminho? E, infelizmente, já ocorreu de colegas que identificaram, e isso é triste, pacientes em emergência hipertensiva encaminharam essa mulher, ela chegou a um terciário, e no terciário não conseguiram identificar que essa paciente precisava ser internada, foi para casa, voltou no outro dia, e desfechos ruins, né? Como descolamento prematuro de placenta, como, por exemplo, uma hemorragia intracraniana. Então, a situação, o problema é muito mais amplo, né? Nós precisamos de uma capacitação, tanto daquela pessoa que está ali atendendo na base, quanto daquele que está ali no terciário, para que a gente possa identificar essas pacientes que estão sob maior risco de gravidade, interná-las quando for necessário. Quantas vezes, né, o doutor Luiz Menequino, ele é responsável aqui pelo comitê de mortalidade, ele é um dos responsáveis. E ele sempre traz que quando eles vão fazer as revisões dos prontuários de óbitos maternos, uma coisa que chama muito atenção, não é só quantidade de consulta, é qualidade de consulta e o quanto aquela mulher peregrinou até chegar num serviço de assistência à saúde. Então, é justamente isso que nós estamos batendo, né, na tecla, que nós precisamos ter um sistema forte, um fluxograma estabelecido, para que quem está lá no interior saiba quando encaminhar essa paciente para a gente, né? Porque senão chega ao ponto de você encaminhar uma paciente gravíssima de UTI aérea, onerando muito o serviço, sendo que essa paciente poderia ter chegado lá no início para que a gente pudesse fazer todo um trabalho e que não tivesse, né, estabelecido complicações naquela mulher. Então, a gente fala muito sobre saúde da gestante, porque a minha especialização é o que eu faço muito, mas o nosso projeto é mais amplo, não envolve só a mulher durante o período da gravidez, mas o pós-parto também, né? O quanto é importante a gente enxergar essa mulher que precisa de apoio psicológico, que precisa de um projeto de contracepção adequado, né? O quanto é difícil uma mulher passar por um planejamento familiar para uma laqueadura. Então, tudo isso é o que a gente tem tentado nesses projetos e nessas conversas com os gestores de saúde. Olha, eu tenho visto aqui até que pelos trabalhos que já desenvolvemos e pelo que a gente tem conversado e proposto, já estivemos com o governo do estado algumas vezes conversando, já estivemos no município de Cuiabá também, na época era o nosso amigo Estopa, que estava por conta de uma viagem do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, e tentamos levar adiante, mas sempre esbarra em algumas coisas, e como temos casos de sucesso em outros estados, por que não trazer para cá? Trazendo para a nossa realidade regional, iniciando algo diferenciado, de grande qualidade, de excelência. Não merecemos nada além do que isso. Mas a gente percebe que a baixa adesão por parte dos municípios, talvez, ou que o Estado não se empenha tanto em dialogar ou de propor, dá-nos a impressão de que falta uma liderança que pegue esse assunto, assuma realmente como sendo prioridade a saúde e a saúde da mulher, e da mulher gestante ainda. Então, assim, a coisa é tão séria, de todas as mulheres, mas aqui no caso especificamente estamos falando de gestante, que nós precisamos fazer alguma coisa para que se assuma isso como prioridade total. Construção de unidades são fundamentais. Construção primeiro, ter a casa arrumada é fundamental, para poder investimento, poder fazer investimento, poder organizar, sem dúvida alguma. Mas aplicar as políticas públicas na área essencial da saúde
Não tem nada mais prioritário do que isso. Então, quando nós falamos da criação de um centro integrado, que possa orientar também outros centros descentralizados, com o apoio dos municípios e dos consórcios intermunicipais de saúde, nós já trouxemos aqui, inclusive nessas reuniões, o presidente do consórcio de saúde da região oeste de Mato Grosso, o prefeito Malto, que é da área da saúde pública, e está todo mundo disposto a fazer, mas falta uma liderança que assuma isso realmente como uma prioridade, para que nós não fiquemos aqui reclamando de situações que politicamente poderiam ter acontecido e não aconteçam. Chegou a hora de parar de investir emenda parlamentar, esses deputados que dividem tantas emendas deles em coisas menores para criar mais currais eleitorais. E por que não investe numa coisa tão importante como essa? Que é manter a saúde, vai ser o cara da saúde realmente, e não que se espalha por aí sem tanta efetividade. A gente vê emenda parlamentar sendo aplicada em festival de som automotivo. Ora, parabéns para quem gosta de som automotivo e encosta no carro, lá no posto de gasolina, abre o porta-mala e fica... Ok, é uma cultura, tudo bem. Mas o que é a cultura sem a saúde? E a saúde da mulher? A cultura automotiva é importante para aquelas pessoas, tudo bem. Mas ele tem mulher, ele tem filha, ele tem mãe. Então, assim, onde é a prioridade? O que está faltando para que nós escolhamos a prioridade? E por que agora, nesse ano de eleição, mais uma vez, voltam as pessoas a buscar coisas não tão significativas como a saúde da mulher? É um fator importante. Mas eu queria perguntar uma coisa aqui. Nós falamos em estratificação de risco. Para leigo, o que é isso? Estratificação de risco da gestante. Bom, estratificação é o quê? É identificar entre as mulheres, aquelas, né, entre as mulheres saudáveis, aquelas que possam estar sobre maior risco. Basicamente, numa palavra simples, classificação. A mulher chega, tô grávida, né? Fiz um teste de farmácia, fiz um beta, tô grávida. Eu vou classificá-la na primeira consulta em sendo uma gestante de baixo risco, médio e alto risco. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando eu classifico essa gestante, eu vou direcionar, né, o nível de assistência diferenciado que essa mulher precisa. Né? Então, peraí, só um minutinho. Deixa eu entender uma coisa. Se a estratificação é a qualificação, vai determinar qual é a necessidade e a carência. Para que isso seja conhecido, primeiro de tudo, é necessário que a gestante vá em busca do tratamento. Exatamente. E elas não vão. O que a gente tem visto alguns atrasos em procurar o sistema de saúde, né? A pandemia foi um grande fique em casa, hoje nós já passamos dessa fase, enfim, mas é uma mensagem que a gente tem que dar. Hoje, se você olha os cartões da gestante, você está ali no hospital de plantão e pega o cartão da gestante, em geral, o que a gente percebe é que começa o pré-natal ali por volta de 20, 24, 27. Tem paciente que tem 2, 3 consultas de pré-natal, sendo que o mínimo para uma gestante que não tem nenhuma doença prévia, que é considerada baixo risco, são 6 consultas de pré-natal. Então, primeira mensagem. Teve o beta, atrasou a menstruação, estou suspeitando que estou gestante, eu já preciso procurar. Onde eu tenho que procurar? Sistema Único de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde. É lá que esse serviço de estratificação ele deve ser feito. Essa gestante não tem patologia prévia, ela não encaixa, que a gente tem uma série de critérios, que isso está super estabelecido em protocolos, ela fica aqui, ela faz pré-natal com a gente na rede básica. Não, mas essa gestante desenvolveu uma síndrome hipertensiva, um diabetes, ela precisa estar no hospital que tenha melhor supervisão, tanto clínica quanto ultrassonográfica desse bebê. Então, essa paciente precisa ser encaminhada para um terciário. E aí é onde eu digo que está os gargalos. Infelizmente, nós precisamos, né? Hoje a gente vê que a central é uma central ampla de regulação e que as pacientes ficam perdidas. Elas são reguladas e elas não chegam. Ou elas chegam muito tarde. Eu digo porque eu faço
pré-natal no SUS. E a gente tem chegado ao ponto de chegar pacientes com 37 semanas, que iriam para o parto, mas chegam com pré-natal. Pré-natal, pessoal, é um momento de identificar e de fazer mudanças e de mudar a história dessa mãe e desse bebê. Se eu atraso esse acompanhamento, esse segmento, eu deixo de fazer tudo que eu poderia fazer de diferente e eu deixo de proporcionar o melhor que eu posso para essa mulher. Então, os atrasos em começar pré-natal, em realizar esses encaminhamentos, e aí a gente tem batido em cima. É preciso ter uma central de regulação para a mulher, não só para a gestante, mas para a mulher. Por quê? Nós estamos ali, doutora Ana Amélia entrou, doutora Andressa, estamos ali no terciário, no Hospital Júlio Miller, e tem sido triste. Tem chegado pacientes de 35 anos com câncer de colo invasivo. Né? Por quê? Porque não chegou cedo, porque não fez um exame básico, que é o CCO. Gente, é uma vergonha nós estarmos onde nós estamos propondo caravana do CCO, caravana da mamografia. Isso é muito básico, isso é o mínimo de segmento e de cuidado com a saúde da mulher. Então, a gente percebe que um dos grandes gargalos é esse, não ter uma central que veja essa mulher, tanto nos cuidados básicos, dessas ações básicas de prevenção de doença sexualmente transmissível, das mulheres em vulnerabilidade, das adolescentes ali que engravidam de formas, né? Tem meninas de 19 anos, 7ª gestação. Então, a gente precisa de um sistema que identifique essas mulheres nas mais diversas faixas etárias e mostre. Isso aqui é o básico que eu tenho que fazer de assistência. E aí as pacientes que precisam mais, que precisam chegar no terciário, tem uma lesão, preciso fazer uma colposcopia? Tem colposcopia, tem UPA, tem policlínica que faz. Mas muitas unidades não sabem para onde encaminhar. Eu estou num grupo de medicina da família que recorrente, gente, para onde que eu encaminho? Quem pode identificar? Quem me fala como eu faço? Então, isso é muito importante. Doutora Ana Amélia está falando aí dos LARCs, que são projetos que tem em outros estados, por exemplo, para meninas em situação de vulnerabilidade. Eu tenho ali um adolescente, usuária de droga, ou que já engravidou na adolescência. Nós recebemos meninas com 12 anos, 11 anos gestantes. Se eu tenho ali um Implanon, que é um implante que dura 3 anos, o quanto eu já espaço essas gestações, né? O quanto eu diminuo de gasto para a saúde pública. Porque quando a gente está falando de política pública, nós temos que mostrar que eles vão economizar e implantar esse tipo de ação. Então, é muito mais amplo, né? Controle, natalidade, aquelas mulheres que... Porque muitos julgam, tem outros métodos contraceptivos, mas tem mulheres em situações de vulnerabilidade que não conseguem. Quantas pacientes chegam ali pra gente, 7º parto normal, não conseguiram chegar ao planejamento familiar? Pergunta como que é o planejamento familiar, a burocracia. Estava conversando com o Nestor, nós estamos brigando para conseguir um passo para gestante para o pré-natal. Imagina você ir para um planejamento que você tem que ir no psicólogo. Tem que ser multidisciplinar? Tem, porque é muito sério. Mas a gente tem que dar condições para aquela mulher chegar até ali. Então, às vezes, a gente, né, critica muito, fala muito, mas também a parte que deveria ser feito pelos gestores estão bem aquém. E isso a gente diz por quê? Porque existem lugares que funcionam. Então tem que funcionar aqui também, que é um estado muito rico. Exatamente, eu tenho dito. Na semana passada, cada semana eu estou tirando um tema principal para fazer nos stories, um bate-papo com o pessoal. E falávamos muito a respeito de reclamar ou participar. Reclamar também é uma forma de participar. A gente tem aqui feito diversas reclamações. Nós queremos ser ouvidos, mas também temos propostas e temos participado, temos apresentado. Agora, quando que vão se realizar essas coisas que ficam nos dando uma agonia? Porque a carência continua, a demanda é grande, não tem controle de natalidade, não há um trabalho integrado, parece que cada um quer disputar a sua área, cada um quer ser mais importante que o outro, e a gente deixa de fazer as redes funcionarem. Exatamente, você tocou num ponto muito importante, que é o que a gente tem percebido nessas reuniões, né? Você vai para o Estado, não, o problema não é do Estado, o problema é do município. Mas nós atendemos. As pessoas, elas podem ser da Baixada, elas podem ser de Cuiabá, são do interior e são atendidas. Então, todo mundo tem que se unir por essa causa. É aí o que a doutora está falando mesmo, descentralizar o planejamento. Isso é importante. Não é só, a culpa é do município que não investiu, a culpa é do Estado. Peraí. Saúde é um direito constitucional.
Se não Todos está são responsáveis. funcionando, todos nós temos que perguntar por quê, né? E chamar os gestores aqui para próximo, que é o que às vezes deixa a gente frustrada. Quantas reuniões nós participamos, eu, Inês, doutora Ana Amélia, levando o doutor Luiz Menequino, mortalidade, não falamos só de mortalidade, morbidade. Quantas mulheres foram embora para casa nessa pandemia, pessoal? Que não conversaram, que tiveram um AVC, que não andavam mais, que demandavam uma série de cuidados. Então, a gente precisa pensar não só naquela que morre, mas nas sequelas, naquelas crianças que ficam órfãs, em toda uma desestrutura familiar que acontece. E não só pela gestação que ela pode morrer. A quantidade de mulheres jovens morrendo de câncer de mama, de câncer de colo de útero, é uma vergonha. E o quanto é difícil, a gente atende essas... Apesar do Júlio Miller não ser uma referência direta para ginecológico, a gente acaba recebendo muito. E é triste ver o quanto essas mulheres peregrinam. É histórias de 2, 3 anos sangrando, aí chegou ali, alguém examinou, viu um colo horroroso, fez uma biópsia, é câncer. Aí tá, chegamos ao diagnóstico fatídico, né? Que é difícil para qualquer mulher. A peregrinação que é chegar a um serviço de tratamento. Então, assim, a gente precisa integrar tudo isso, a gente precisa ter fluxos que funcionem de forma efetiva, porque enquanto isso não acontecer, mais mulheres estarão morrendo, mais mulheres estarão sofrendo com sequelas e a gente está diminuindo qualidade de vida, a gente está deixando famílias desestruturadas. Então isso é muito sério, né? E eu fico feliz de ter você aqui que está falando num horário nobre sobre um assunto tão importante que é a saúde da mulher. Eu que agradeço. Olha, eu estou pensando aqui, você disse que o ideal é muito mais, mas pelo menos 6 visitas, 6 consultas pré-natal. Mas como a gente está falando de um assunto que é a saúde da mulher, e o homem, onde que fica nisso? Será que o homem não se interessa pela saúde da mulher? Qual é o papel do homem durante a gestação? Ele deve acompanhar? Não deve? É opcional, é facultativo? Se ele for acompanhar a esposa, ele recebe um atestado para apresentar no seu trabalho, estive acompanhando minha mulher. Como é que funciona? É importante ou não a participação do parceiro? É fundamental a participação do parceiro, né? Inclusive, existem já várias políticas públicas em vários estados que estão além, como São Paulo, Curitiba, que estão até propondo o pré-natal do papai, né? Estimular o homem a participar desse momento, porque ele tem que se inteirar, né, da importância de realização de pré-natal, dos riscos, porque tem muitas gestações que não tem nada, dá tudo certo, mas muitas gestações são aí acometidas com alterações nesse bebê, com alterações na mulher, que coloca a mulher sobre o risco, e que ele precisa também ouvir e ajudar, né, essa mulher durante esse período. E ainda tem um ponto muito importante, é o período desse homem cuidar da saúde dele. Porque é muito importante, por exemplo, que o pai saiba seu tipo sanguíneo, é um momento de oportunidade de fazer sorologia, porque um dos principais causas que a gente está tendo de epidemia é de sífilis congênita, por uma coisa que é tratável. Sífilis, gente, é tratável. Sífilis não é para mandar para o hospital tratar, é unidade básica, é onde for identificado tem que ser tratado. Então, se o parceiro não vai e não faz exame, eu também, se eu não trato ele, não adianta tratar aquela mulher. Então, é fundamental, você tocou num ponto principal, que o pré-natal, ele é do casal, ele não é só da mulher. E faz total diferença na qualidade de assistência que o pai participe. E quanto ao fornecimento de declarações de atestado, isso é respaldado sim, que a gente pode fazer essa declaração para que o pai participe. A pandemia foi um período difícil, até a gente teve problema no terciário, porque não estava deixando acompanhante, por diminuição de número de pessoas ali e evitar contaminação. Isso agora, né, já estamos em uma outra realidade e nós temos que sim voltar a estimular, não só no privado, mas que no SUS o pai também faça essa participação. Interessante. Agora, como o que me chamou a atenção no início disso tudo foi o fato de mulheres estarem vindo a óbito por questões evitáveis, como você está acabando de dizer aí, isso é doença evitável, tratamento, não é? Então, assim, quais são, assim, que nós podemos falar para as pessoas, os casos mais corriqueiros, mais recorrentes que têm acontecido, para que as mulheres e os homens tomem mais atenção com isso e nós possamos diminuir, ainda que nós não tenhamos o que nós queremos ter, que é um estado
não somente o estado de Mato Grosso, o estado como um todo, assumindo mais à frente dessa questão, o que nós, famílias, podemos detectar? Quais são essas doenças que são mais corriqueiramente que têm levado as mulheres ao óbito? Bom, aí eu vou começar a estratificar pelas diversas fases do ciclo da mulher, que eu acho que isso é fundamental. E aí as políticas, elas têm que ser implementadas ali desde a infância, né, a adolescência, mulher, depois que eu já não estou engravidando mais, que eu estou no climatério. Então a gente tem que ter um programa de assistência integral. O que é integral? É ver essa mulher na integralidade. E a gente começa lá nas nossas adolescentes, as meninas e os meninos, sabendo quando deve se estimular a vacinação contra HPV, que ela é gratuita pelo Sistema Único de Saúde, qual é a faixa etária das meninas e dos meninos, porque muitas vezes isso não é orientado para os pais, né? Então isso aí faz total diferença. O câncer de colo de útero, o principal causador é o vírus do HPV. Então se eu tomo a vacina ali, antes, né, de ter relações sexuais, eu tenho uma efetividade melhor dessa vacina ao longo da vida. Então são políticas que começam daí, da orientação da vacinação, da orientação do uso de preservativo, né, das orientações que são muito importantes contra a contracepção, que a gente vê que tem muito tabu na sociedade, muito assim, não, é adolescente, não precisamos falar sobre isso. Precisamos, devemos falar sobre isso. Né? Devemos. O número de gestações abaixo de 18 anos é assim... É triste. E, não, menina, então, abaixo de 18 anos, adolescente, ela só vai ter risco de ficar grávida porque é um corpo menor? Não. Ela tem maior risco de ter pré-eclâmpsia, de ter diabetes. Ela tem mais risco ao longo da vida de ter, por exemplo, uma doença cardiovascular, de ter várias alterações por ter engravidado, né, no momento inadequado, deixa de estudar. Então, essas políticas, elas têm que cobrir todo esse ciclo da mulher. E aí a gente vem aqui, aquela mulher que já está ali, né, no seu momento ali de reprodução, a gente tem sim que orientar a contracepção para que ela engravide no momento adequado, para que tenha um planejamento familiar mínimo, porque a quantidade de filhos, né, a quantidade de... como que você, em pleno, né, século que nós estamos, você atende uma mulher com 15 gestações? Olha os riscos que essa mulher está se submetendo com gestações excessivas. Então, tudo isso precisa ser falado, né? Porque a mulher que não engravida, quais são os riscos maiores que a gente tem que identificar? Né? Os riscos metabólicos e aí os cardiovasculares. Então, no mínimo, ela precisa fazer consultas para avaliar pressão, peso e toda essa orientação. As doenças sexualmente transmissíveis que estão sendo responsáveis, né, por um grande número de sequelas e de óbitos, como câncer de colo, que é um dos que mais matam mulheres. O câncer de mama, gente, que se a gente fazer o diagnóstico adequado, ele pode ser curável. Quantas mulheres a gente perde por ano porque não estão fazendo mamografia? Mas aí é fácil criticar. Pergunta onde tem mamografia pelo SUS, pergunta como está a fila da mamografia. Não adianta a gente fazer no mês de março campanhas. Isso tem que ser o ano todo, porque a mulher ela não morre, ela não tem câncer, não é só no mês de março. É ridículo isso, né? Vai no mês de março, faz aquela coisa toda. De identificação. Então, a gente precisa ter políticas que sejam voltadas para uma assistência contínua, porque vão ter mulheres em diversos ciclos de vida o tempo todo. Então, a gente precisa de políticas perenes que venham cobrir tudo isso. E na gestação, o que a gente tem mais que se atentar? Né? Os principais motivos, as 3 principais causas de morte materna, quais são? Hipertensão, hemorragia e infecção. Essa ordem eu falei no Brasil. No mundo, o que mais mata é hemorragia. No Brasil, o que mais mata é hipertensão e as complicações decorrentes da hipertensão. Então, se a gente tiver política pública que bate em cima dessas 3 causas durante a gestação, nós já estaremos fazendo muito, que a gente vai estar mudando a história das mulheres que mais morrem, que é por hipertensão, hemorragia e infecção. Então, a gente precisa, o assunto é muito amplo, é muita coisa, são várias frentes. E por isso a gente precisa de ter pessoas ali que sejam gestores, que consigam fazer as coisas, mas também que agregue quem está na saúde, quem está lá na ponta, quem atende, quem sofre,
quem vê, né, paciente chegando ali e não tendo leito para internar, que às vezes é muito fácil a gente falar, porque foi mandado embora. Será por que foi mandado embora? Será que também tem leito de forma adequada? Será que nós estamos num estado que não tem nenhuma maternidade estadual? Né? Então, assim, são vários questionamentos. Isso dói em quem deveria fazer. E a gente precisa, às vezes, de forma muito enfática, chegar e falar e responsabilizar quem é de responsabilidade. Né? Porque nós estamos nos disponibilizando a fazer isso. Por quê? Porque estamos ganhando algo com isso? Não. Porque a gente tem comprometimento com a saúde da mulher. E a gente não quer que as mulheres morram. A gente não quer que as mulheres fiquem com sequelas. Olha lá, doutora Ana Amélia. Proximidade com a área técnica e a sociedade organizada. É verdade. Sabe o que a gente percebe aqui na sua fala, na sua emoção, conhecimento técnico, fala com propriedade, é professora do que está falando e tem a vivência. Isso enriquece muito para o aprendizado nosso e de quem, por exemplo, tem pessoas que pode ser que não tinham nem noção de que tudo isso está acontecendo, ou melhor, que tudo isso não está acontecendo como deveria estar acontecendo. Quando você disse aí, ó, políticas públicas perenes. Não adianta mês do tal negócio, põe a cor do mês e depois o ano inteiro abandona e não tem, a pessoa vai fazer exame e não tem, seja qual tipo de exame for. Então, assim, a pessoa vai na igreja, vai no templo religioso, pede paz, roupa branca, entra no carro e sai agredindo os outros no veículo. É a mesma coisa. Quer dizer, é uma atitude muito para fora e pouco de conscientização. Então, a conscientização continua sendo o primeiro passo, até para que nós, sociedade, possamos nos aproximar de quem tem conhecimento técnico, como a doutora Ana e Carolina, e juntos possamos, olha, o que está acontecendo? Vamos esperar morrer mais gente? Aonde nós vamos chegar? Nós estamos aqui vendo que em todo o estado de Mato Grosso em todo o estado não há uma unidade de saúde que reúna as condições necessárias para que a pessoa tenha acessibilidade e atendimento no pré-natal. Isso é uma coisa que está na nossa cara, não tem como a gente não falar que está acontecendo. Não há em todo o estado de Mato Grosso uma política pública para a mulher adequada, para o monitoramento dessa estratificação, dessa qualificação de níveis de situações. Mortes evitáveis, 80% em Mato Grosso. Isso é um absurdo. E nós não ficamos quietos. Mesmo sem ocupar cargo político algum, nós levamos o assunto algumas vezes. E sempre vem com promessa que vai fazer, vai reunir. E não acontece. Não adianta essa falta de interlocução entre municípios e Estado. Isso não ajuda a nada. Brigas políticas não podem estar atrapalhando a situação essencial que é a saúde pública. Isso é o que importa para nós. Uma gestante quer fazer um tratamento, não tem uma condução para ela adequada. Que absurdo, não tem vale transporte para ela. E depois com o bebê no colo, como é que faz? Então, assim, são diversas frentes que a gente vai falando e vê que é possível, sim, fazer uma política pública decente para a mulher gestante, que o homem acompanhe, assume sua responsabilidade, acompanhe para o Natal, não deixa para a mulher tocar sozinha, porque ela não engravidou sozinha. E nós temos que diminuir. Eu li agora, 2 dias atrás, eu não sabia, sinceramente, não sabia que era o dia 28 de maio, era um dia importante, há 2 dias atrás. Ontem, na verdade, ou sábado, no jornal A Gazeta, aumentou em 88% a morte de gestantes em Mato Grosso. E nós vamos ficar aqui falando isso até quando? Vamos agir, vamos assumir responsabilidade, vamos ajudar o governo, ajudar as prefeituras, que nos ouçam, mas também que coloquem mão na massa. Porque é de indignar. E é muito importante a gente também deixar aqui como mensagem que a gente precisa também da sociedade engajada. A sociedade aí, os profissionais da saúde. Estou super feliz, entrou muita gente aí que conhece a gente, doutora Ana Amélia, doutora Andressa, doutora Fabiana entrou agora, que é massa também, e todo mundo engajado nessas causas. A gente precisa falar sobre isso. Doutora Ana Amélia até trouxe, ela mandou os números para a gente, que teve uma reunião essa semana em razão desse Dia Nacional de Redução de Mortalidade, o quanto aumentou a mortalidade em Mato Grosso nos últimos 3 anos, e é uma vergonha, que não é só por Covid, né? Ficou muito aí por Covid, e não é só por Covid, são por causas
evitáveis, são mortes evitáveis, são famílias que estão ficando órfãos, né, são crianças, e a gente vai criando todo um problema na sociedade decorrente disso, por perdas e por mortes que poderiam ser evitáveis. Então, assim, o que a gente quer também é sensibilizar a população. A gente precisa de profissionais engajados junto com a gente, mas a gente precisa que a sociedade cobre também. Que a sociedade diga, a gente precisa. Não é só na hora que acontece uma tragédia, vai para o jornal. É a todo momento a gente precisa de um atendimento digno para a mulher. É uma vergonha nós não termos um atendimento decente. Então, a gente precisa. Se não tem leito, nós precisamos. Então, existem fragilidades, existem coisas que nós precisamos, né? Que já foi identificado em diversas reuniões, em diversas discussões de muitas pessoas que já participaram. Então, falta o quê? Muito poder público, né? Deixar de, não é o meu problema, não é com o Estado, não é com o município, é com todo mundo. Porque quando morre uma mulher, é uma sociedade que tem problemas, é uma família que fica sem essa mãe. Então, o problema é de todo mundo, é deixar de tirar, né, o problema é do outro, que às vezes é o que deixa a gente triste. Eu fui em uma reunião e um secretário, não vou falar o nome, lógico, por questões éticas, né, desiste disso porque isso não é importante. Peraí, isso é importante sim, porque são mulheres que estão perdendo a vida. E nós continuaremos falando sobre isso, porque se uma vida ela não morrer, né? Se uma mulher não tiver sequela, se uma mulher tiver um diagnóstico adequado e evite que ela tenha sequelas por um câncer de mama, será que as pessoas já viram o quanto é triste uma mulher que tem câncer de mama, que tira todas as mamas, que não tem condições de fazer cirurgia reparadora? Não é só o óbito que a gente tem que enxergar, são todas, né, esses sofrimentos dessas mulheres. Será que a gente não tem que parar e olhar na sociedade que às vezes aquela mulher cardiopata, a doutora Mônica tá aí, trabalha muito com cardiopatia na gestação, que não deveria ter engravidado, engravidou? Peraí, eu tenho que ter políticas públicas para aquela paciente muito grave, que tem uma cardiopatia grave que não deveria engravidar. Então, a gente precisa ir muito além, né? E nós precisamos unir forças. É fácil? Não é fácil. A gente vai ter um monte de porta fechando, mas a gente também tem um monte de porta abrindo. Muitas pessoas que estão aí engajadas nesse assunto, querendo, né, trabalhar e se dispondo a trabalhar sobre e falar sobre esse assunto importante. Doutora Ana Amélia, ela faz parte de uma comissão de atendimento de vítimas, né, de abuso sexual, que é algo que tem que ser falado na sociedade, né, porque nós pegamos ali a ponta, o momento que aquela mulher passou por um estupro, que ela vai com desejo de interrupção legal, mas o problema é bem além. Então nós precisamos falar, né, o quanto é carente aqui em Cuiabá. Nós não temos um centro. Acreditem, pessoal, a mulher hoje que é vítima de estupro, ela peregrina por vários lugares, ela vai no IML para fazer corpo de delito, ela vai ali no hospital que é referência para fazer um novo exame. Peraí, nós estamos numa cidade, num estado rico, nós precisamos de um centro integrado. Eu dei aula para Paraíba e eles têm um centro maravilhoso integrado. Como que Cuiabá até hoje a gente não tem? A mulher vai revitimizando e muitas desistem de fazer todo esse processo. Elas desistem de ser cuidadas, de fazer as profilaxias, porque elas não querem passar por esse... Vai ali na polícia técnica, ela tem que contar e ser examinada. Vai ali no médico, ela tem que contar e ser examinada. Vai na assistente social. Então, a briga é mais ampla, são várias frentes que a gente tem que falar. E se deixasse, a gente falaria assim, são várias vertentes, mas o que a gente quer trazer é isso, é a necessidade de políticas que englobem todo o ciclo biológico dessa mulher. Porque se a gente começar lá do início a capacitar, a conversar, a orientar, a gente vai fazer muita diferença para aquela mulher que vai se vacinar, para aquela mulher que vai usar preservativo, para aquela mulher que vai usar métodos contraceptivos, engravidar no momento adequado. E quando ela engravidar, que ela passe por esse período tão bonito e que tenha desfechos bons, né? E que quando ela seja acometida por uma doença, que todas nós podemos ter, né, pré-eclâmpsia, diabetes, que ela seja diagnosticada e tratada de forma digna. Então, a gente quer o mínimo, né? Que a paciente que está aí grávida, que está na rede, saiba onde ela vai fazer o tratamento, onde ela vai ter o parto. É uma vergonha. Eu estou na unidade básica de saúde, a paciente não sabe, ela fica peregrinando se tem vaga ali interna ali, se não tem, coitada da paciente. Então,
é mais amplo, né? Aí nasce o bebê, qual que é a assistência, onde é o pronto atendimento que esse bebê vai ser atendido. Então, a discussão é muito ampla. A gente precisa de políticas voltadas para a saúde aí materna e perinatal, para que a gente possa melhorar esses índices que, infelizmente, em Mato Grosso estão bem vergonhosos. Olha, nós chegamos já aqui no encerramento, passamos quase 1 hora já aqui conversando, e com uma riqueza de assuntos que dá para pincelar diversas coisas aqui e levar adiante. É o que eu acabei de ver aqui, a minha amiga Bia Calmon, que é do Conselho de Segurança Comunitária do bairro Santa Rosa, em Cuiabá, dizendo que aqui não tem hospital infantil do SUS, pobre não tem aonde tratar seus filhos. E vários comentários que as pessoas foram colocando. E me chama a atenção quando da sua colocação de que um secretário de saúde dizer que isso não tem jeito, que é um sonho. Nós somos um estado riquíssimo. O que não tem jeito é um secretário desse continuar como secretário. Um secretário de educação que não acredite na educação. Eu vi aqui, entrou aqui meu amigo Emanuel Flores, que já foi secretário adjunto de administração penitenciária. Um secretário de administração penitenciária que não acredite na possibilidade de projetos efetivos, pragmáticos, para que a pessoa seja reinserida na sociedade, saindo do sistema prisional, trabalhando desde o sistema prisional. Um secretário de infraestrutura que não acredite que seja possível boa pavimentação asfáltica e não somente tapa-buracos. Quer dizer, nós somos um estado riquíssimo. Não dá para ficar contentando com pouco, com menos. Nós temos condições, temos pessoas inteligentes, capacitadas. A sociedade quer ajudar. É hora de despertar para o que é possível fazer e não ficar contentando com pouco. Não dá para no poder público ter o pior. Não dá para a gente ficar escolhendo o menos pior. Está na hora de os bons se apresentarem. O bem não pode ser tímido. Chega, é a nossa hora. Doutora Anne Caroline, muito obrigado por sua participação, pelas lições que me deu e trouxe a todos aqui. Eu novamente quero te dizer, reafirmando, sou parceiro e se precisar, até numa situação judicial, de advocacia, que é a minha profissão, conte com o nosso escritório, vamos reivindicar sempre que for necessário. Trabalha aqui comigo meu grande amigo Danilo Gaíva, que preside a Comissão de Saúde da OAB, muito responsável também nessa área. Estamos à sua disposição, das suas colegas, dos seus colegas. E agradeço a todos que participaram aqui conosco. Desde já eu Quer agradeço, né, pela honra desse convite. Nestor aí é um parceiro que está engajado nessa causa da saúde da mulher. E eu fico muito feliz de ter novos parceiros, tantos participaram aí que estão engajados no nosso dia a dia. E eu fico feliz, agradeço. Muito obrigada a todos que participaram. Esse é só um start, ele é só um começo de tudo aquilo, né? O projeto é muito amplo e não é um projeto meu, não é um projeto dele, é um projeto em conjunto, porque a gente precisa sim lutar pela saúde da mulher, porque nós sozinhos nós não daremos contas, mas em equipe, com gestor, né? Atribuindo responsabilidade de quem tem e de quem pode fazer e que é interessante, mostrando que isso vai poupar dinheiro e que vai salvar vidas. Então é isso aí que a gente quer, é fazer a diferença na vida. E eu agradeço, tá? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a todo mundo aí que participou. Eu que agradeço, contem conosco. Meu lema de vida é em defesa da vida sempre, em qualquer situação. Quando eu escutei minha primeira filha na gravidez da minha mulher, com poucas semanas, o coraçãozinho batendo, ali uma vida. E eu já tinha, por filosofia de vida, defender a vida. Eu sou contra qualquer situação de pena de morte, de eutanásia, de aborto. Sou totalmente contra. Sou a favor da vida sempre e vou trabalhar pela vida da mulher, é claro, porque se não tem vida da mulher, não tem vida de ninguém. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe e muita paz. Tchau, gente. Obrigada.